Ontem eu assisti um documentário que chama My Beautiful Broken Brain. E ele conta sobre uma mulher chamada Lotte, que começou a noite, passando a noite assistindo fogos de artifícios com os amigos. Chegou em casa, dormiu, e aí de madrugada ela acordou com intensas dores de cabeça. Como ela mesma diz, ela achava que ela estava morrendo. E pra pedir ajuda, ela tenta ir até um hotel, ela consegue chegar nesse hotel, mas ela acaba desmaiando e acaba acordando só no dia seguinte no hospital. E aí junto descobrimos que ela sofreu AVC, a sigla para acidente vascular cerebral. E ele acontece por danos no nosso cérebro devido à interrupção do fornecimento de sangue. O sistema responsável por toda a irrigação de sangue no nosso corpo se chama sistema circulatório. E o nosso outro sistema que colabora junto com ele é o sistema nervoso, e ele é responsável pelas nossas ações, por exemplo, a audição, a visão e as falas. E o movimento também. Então, quando ocorre o rompimento de alguma veia cerebral, parte do nosso cérebro fica sem o irrigamento necessário que ele precisa para funcionar. E aí acaba ocorrendo um problema no nosso sistema nervoso, e isso acaba gerando após o derrame, a Lotte acorda sem lembrar de nada, a memória dela tá super fragilizada. Então, ela começa a gravar tudo durante o dia dela, que é o documentário. O documentário é feito pelas gravações dela. E então ela começa a gravar tudo, tanto que ela fala que ela tem pensamentos, só que ela não consegue finalizar eles porque ela esquece. Então ela acaba começando a filmar os pensamentos dela pra ela não esquecer isso. Ela tentava escrever, só que ela perdeu essas habilidades, ela perdeu a habilidade de ler, escrever. Ela não conseguia falar certas palavras, então perguntavam a idade dela. Ela sabe a idade dela, mas ela não sabe falar a idade dela e os números confundem na cabeça. E é um momento muito fragilizado dela, que aparece várias vezes, ela chorando, fazendo aulas com a fonoaudióloga, essas coisas, ela chora. E tanto que ela fala que ela gostava muito de ler. O irmão dela, fala que ela tinha habilidades muito fortes em matemáticas, que foram perdidas. E a amiga dela disse que ela era muito articulada. Então ela perdeu coisas que ela era realmente muito boa nisso. Essas informações das ações rotineiras que ela fazia antes e ela acabou perdendo, a gente consegue chegar mais ou menos no resultado, que foi o que eu pesquisei, porque no documentário eles não falam. Mas que os lobos do cérebro de Lotte que foram afetados foram o lobo frontal, que fica responsável pelo pensamento abstrato e criativo, a fluência do pensamento e da linguagem, as respostas afetivas e a capacidade para ligações emocionais, o julgamento social, vontade e a determinação para ação e atenção seletiva, que foram coisas que a Lotte acabou perdendo, né, que a gente consegue ver durante o documentário. O lobo occipital também foi afetado, que é o centro de processamento visual. Porque durante o documentário a gente consegue também ver, porque ela fala, que a visão dela foi muito afetada. Então eles mostram com alguns efeitos como a visão dela aparentemente ficou. E ela mesma diz que é um novo mundo, que é um mundo que ela tá sozinha e que ela tem que se adaptar a ele, né? Que não é muito confortável, mas ela tem que se adaptar, então é um mundo totalmente diferente, as cores muito vibrantes, alguns movimentos em coisas que não estão se mexendo. Então o lobo occipital acaba sendo afetado também. E o lobo parietal, que integra os estímulos proprioceptivos e mecanoceptivos, que é envolvido no processamento de linguagem, que foi exatamente o que aconteceu com ela, que foi a sequela mais visível, assim, que foi ela não conseguir falar, ter dificuldade pra falar certas coisas, realmente as palavras não saírem da boca dela. É legal também falar que a Lotte, ela não perdeu nenhum movimento dela, os movimentos dela continuaram intactos, tudo certo, lógico que ela teve uma recuperação mais lenta e acaba dando uma lentidão no corpo, mas ela não perdeu os movimentos dela. Isso aconteceu porque a hemorragia, ela não chegou a atingir o cerebelo, que é a estrutura responsável pelo equilíbrio, pela postura e principalmente pelos movimentos. Após algumas semanas do derrame, sem nenhuma melhora muito significativa, os médicos colocaram a Lotte numa terapia super intensiva que estimulava os neurônios. A cada novo estímulo, a rede de neurônios se recompõe, se reorganiza e abrange uma possibilidade de novas respostas.
Os médicos, eles tinham como objetivo ajudar a reconectar o cérebro de Lottie. Ou seja, melhorar o seu raciocínio e as habilidades que foram perdidas durante o derrame. Essa terapia, ela é chamada de plasticidade neuronal. Por algum tempo ela foi boa pra Lottie, mas durante uma sessão ela teve um ataque de epilepsia. Mas isso é conversa pra outra hora. É isso.